Olá, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Vamos nessa noite estarmos meditando no Salmo de número 126, que diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar, queridos? Senhor, lida foi a Tua palavra, Deus. Agora que o Senhor venha ministrar aos nossos corações nessa noite, pedimos ao Senhor, assim, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, o Salmo de número 126, é um cântico de romagem. Como nós já sabemos, os cânticos de romagem são aqueles que eram cantados durante as festas em Jerusalém. O povo subia ali cantando esses cânticos. E esse cântico também é um cântico bem conhecido, um cântico que talvez você aí tenha até, sem abrir mesmo sua Bíblia, você tenha até conseguido fazer a leitura desse salmo. Esse salmo ele não tem um autor, não se tem um autor. Alguns cânticos de romagem, eles não têm autores, mas contudo, apesar de ser um autor desconhecido, esse histórico aqui que se passa nesse momento, ele fica bem fácil em nós sabermos qual é a circunstância que está se passando esse salmo. Então, qual é o contexto por detrás aqui desse salmo? Se nós olharmos para trás, da geração de Josué, firmou assim, aquela geração que entrou na terra prometida, foi uma geração muito fiel ao Senhor. Porém, passado 3 gerações depois de Josué, aquela geração se corrompeu, e tanto que o Senhor, ele vai dizer que uma geração que não conhecia o Senhor. Então, essa geração, ela veio a se corromper, e quando nós podemos ver isso, que eles se entregam à idolatria, eles vão se entregar ao pecado de idolatria. Aquele povo vai se misturar com outros povos e vão se entregar ao pecado de idolatria. Como nós podemos ver lá em Juízes, vamos abrir lá as nossas Bíblias em Juízes, no capítulo de número 2, Juízes, capítulo de número 2, do versículo de número 10 ao 14. A gente vai poder ver um pouco desse contexto dessa história. Juízes, capítulo 2, do versículo 10 ao 14, que diz assim: foi também carregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balaíns, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu à mão a espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Então, desde a época aqui dos juízes, nós podemos ver isso, onde o Senhor diz que Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, Deus, ele permite que 7 nações entrem e saqueiem ali a Israel. Então, como o povo não se curvava a Deus, o Senhor, ele tira aquele povo da terra prometida e envia eles ali para o exílio. Então, Deus envia várias mensagens através de seus profetas, mas o povo não quis se arrepender, e isso foram chamados um povo de dura cerviz. Deus, toda vez que às vezes ele ia falar para o povo, ele dizia: esse povo é um povo de dura cerviz, até chegar em Jeremias, onde
Deus, ele dá a sentença que o povo do sul iria para a Babilônia e que o povo de Israel seria todo ele tomado, tanto o povo da Assíria também, que levaria o povo do norte também ali ao cativeiro. E aquele povo foi para a Babilônia durante 70 anos, né? E foram 70 anos de muito sofrimento. Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo de número 137, o versículo de número 1, vai retratar um pouco disso. Olha o que diz o Salmo 137, o versículo de número 1: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Então, olha só o quanto que aquele povo estava sofrendo, sendo castigado ali, mas pelo seu próprio pecado. Mas o Senhor, que é um Deus de misericórdia, e ao passar dos 70 anos, Deus ele teve compaixão do povo, e aí nós chegamos aqui nesse contexto do Salmo 123, que está dividido aqui em duas partes, né? Do capítulo, do versículo 1 ao 3, que vai falar sobre a gratidão pela restauração do povo, e a segunda parte, que vai do versículo 4 ao versículo 6, que vai fazer um apelo por mais livramentos, né? Então vamos lá, do versículo de número 1 ao 3, essa gratidão pela restauração. O Salmo, ele começa dessa forma: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, no versículo de número 1, Deus está cumprindo uma promessa. E que promessa seria essa? Deus havia cumprido a promessa que ele fez lá em Jeremias. Se nós andarmos um pouquinho à frente aqui na nossa Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo de número 29, se nós olharmos o texto do versículo 10 ao 14, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congravos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, queridos, isso aqui é o cumprimento, né, de uma promessa que Deus havia feito. Então, quando eles veem essa promessa cumprida, como que eles ficam? Eles ficam como quem sonha, eles ficam como quem, né, como quem está ali, não está acreditando naquilo que está acontecendo. Então, como eles ficaram, e esse texto, eles também nos remete um pouco também ali ao livro de Jó, no versículo 42, do capítulo 42, o versículo de número 10, aonde vai falar que o Senhor mudou a sorte de Jó. Então, ou seja, é uma palavra de restauração. Aqui da mesma forma, Deus também mudou a sorte de Israel. Então, queridos, assim também será conosco, se nós trouxermos para as nossas vidas hoje, quando estivermos com o Senhor na glória. O Senhor, nós ficaremos como quem sonha, ou seja, como aqueles que venceram, com aqueles que chegaram, com aqueles que alcançaram a misericórdia de Deus. Aqui, se nós formos olhar, Daniel já está em idade avançada, e agora lendo esses escritos de Jeremias, ele entende que os 70 anos de castigo é por causa do pecado do povo. E aí, Daniel, no capítulo 9, do versículo de 1 a 6, ele vai fazer aquilo que o Senhor havia dito, né? Ele vai orar a Deus, e Deus vai ouvir a sua oração, e o povo vai se arrepender, e Deus vai restaurar a Israel. Então essa era a promessa de Deus, que o povo iria buscar, que o povo iria se arrepender de seus pecados, e Deus iria restaurar. Então, queridos, tudo isso é esse contexto desse salmo. Então, Deus, nós vamos ver que aqui, Ele não pune para o mal, e sim para a restauração
do povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados de idolatria e para que eles se voltassem para Deus. Então o salmista aqui ele vai dizer: olha, nós estamos como quem sonha, porque a palavra de Deus ela se cumpriu. E no versículo de número 2 ele vai falar assim, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, tem feito por eles. Então, o que está dizendo aqui? Esses risos de felicidade, ou seja, a verdadeira felicidade daqueles que sonham, daqueles que esperam algo, um júbilo que é o louvor a Deus, é saber que aquela alegria, que aquela felicidade no seu coração vinha do Senhor. Ou seja, o povo voltava a cantar ao Senhor. O povo que estava triste, o povo que estava angustiado, agora se alegra, porque Deus se lembrou deles. Então esse é o momento que eles estão ali vivendo. E o que fez Deus pelo povo? Ficou conhecido em todo o mundo daquela época, né, o que Deus havia feito. Ou seja, se tivesse sido nos nossos dias de hoje, é como se aquela notícia estivesse no Facebook, nas mídias sociais, na TV, nas rádios, em todos os locais. Ou seja, aquela notícia, quando ali eles são libertos, aquela notícia se espalha por todo mundo, porque diz aqui o texto, porque as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então, ou seja, aquele momento ali era um momento que Deus estava mostrando a restauração do povo de Israel, mas não só para o povo de Israel, mas também para toda a nação, para que eles pudessem ver que aquele era o povo de Deus. Então, queridos, quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, da mesma forma que Deus fez resgatando o povo de Israel, todas as nações reconheceram isso. Quando Deus resgatar a sua igreja, a palavra diz que todo olho verá e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor, que Ele é Deus. Quando nós olhamos dessa forma, nós vamos lá para o livro de Apocalipse. Acompanhe comigo, por favor, o livro de Apocalipse, no capítulo de número... Apocalipse, capítulo de número 7. Nós vamos ver um pouco acerca disso aqui que ele está falando, agora trazendo para nós também, né? Apocalipse capítulo 7, do versículo 15 ao 17, diz assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará os olhos toda a lágrima. Então, queridos, é isso que vai acontecer conosco, é dessa forma que vai acontecer também conosco. Aqui o povo estava como quem sonha, estava alegre, estava feliz, porque Deus havia restaurado aquele povo, Deus havia restaurado ali a nação de Israel. Agora vamos voltar os nossos olhos para o versículo de número 3, que diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os israelitas estão afirmando que aquilo que as outras nações estavam falando, aqui há motivos para a comemoração do povo. Quando nós olhamos o Salmo de número 85, se nós voltarmos um pouquinho aqui atrás, o Salmo de número 85, o versículo de número 1 a 3, também relata um pouco desse momento do povo, que diz assim: e favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, e perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviastes. Então o povo aqui está comemorando, porque Deus fez grandes coisas por eles, porque Deus, porque nenhum outro poderia fazer aquilo que Deus fez. Ou seja, não foram feitas contra Israel, mas sim foram feitas aqui a favor de Israel. Deus disciplinou o povo porque amava aquele povo. Deus os disciplinou e foi uma disciplina eficaz.
porque quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vamos ver que essa disciplina foi uma disciplina eficaz, e tanto que havia outros alertas, muitos alertas, acerca de tudo aquilo que Deus havia feito. Se nós vamos ver no livro de Esdras, de Neemias e tantos outros livros também, no livro dos profetas. Do versículo 4 até o versículo de número 6, vai aparecer aqui a figura da torrente do Negueb. O sentido aqui também é um sentido de restauração, ou seja, eram as chuvas que caíam nas montanhas e se espalhava pelo deserto e regava ali toda a terra em questão de minutos. Ou seja, Deus restaurou a sorte daquele povo. Olha o que diz o versículo de número 4 do texto, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então, as torrentes, só para que nós possamos saber, é um curso de água vindo das montanhas, ou seja, quando chovia, aquela água transbordava sobre a montanha, aquela água descia, aquela torrente que era como uma enxurrada. E o Negueb era um deserto muito árido, ficava no local mais baixo ali de Jerusalém, no extremo sul ali de Israel. Então era muito baixo aquele local, e ali aquelas águas vindo da montanha, aquela terra muito seca, aquelas águas, elas passavam por ali, formando alguns rios, alguns riachos, e logo após o passar do tempo, aquela chuva parava, aquela água parava, o sol voltava, aquelas águas iam secando, porém, as sementes que eram lançadas, que eram jogadas ali, aquelas águas que vinham ali, aquelas águas faziam germinar aquelas sementes, e nasciam flores maravilhosas, todos os tipos de planta, e ali eles estão dizendo isso: olha, restaura a nossa sorte, que estamos secos, ficamos secos como a torrente do Negueb. Então, queridos, é dessa forma que o povo estava esperando o agir de Deus. E no versículo de número 5 e 6, ele vai dizer assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui é um testemunho do que Deus fez para aquele povo. Ele diz: olha, nós saímos com lágrimas nos olhos, mas agora voltamos alegres. E aí ele vai usar quando ele usa ali as torrentes do Negueb, ele vai dizer exatamente isso. Olha, ali naquele lugar seco, naquele lugar árido, quando as pessoas iam ali lançar aquela semente, as pessoas lançavam a semente com lágrimas nos olhos, porque não tinha nenhuma perspectiva humana de poder semear alguma coisa ali. Mas eles tinham uma esperança. A esperança era as torrentes do Negueb, para semear todas as coisas. E quando aquilo acontecia, que eles viam a mão de Deus agindo sobre aquela situação, eles ficavam alegres, eles ficavam felizes e voltavam trazendo ali as suas colheitas. Então o salmista usa o fato da semeadura com dureza, que é a dificuldade de plantar num solo ruim, num solo improdutivo, porém a alegria da colheita depois que eles plantam. Queridos, um comentarista ele vai comparar esse fato aqui com a queda do muro, do muro de Berlim. Ou seja, aqui a alegria daquele povo, a esperança daquele povo, assim como lá na Alemanha, aquele muro foi erguido e separou famílias, e separou amigos, e separaram muitas pessoas, e depois de 28 anos, com a queda daquele muro, as pessoas voltaram a se reencontrar, familiares voltaram a se encontrar, filhos voltaram a encontrar pai encontrar filho, e foi essa alegria aqui que ele vai comparar aqui nesse momento. Se nós olharmos do versículo de número 1 a 3, ele traz a petição de esperança, de um pedido, algo aqui nesses versos, que além de pedir o louvor a Deus pela conquista, o que acontece nesse versículo 1 a 3 é que traz uma petição esperançosa, é um pedido, é um clamor a Deus. E que clamor seria esse? Por que isso? Porque uma parcela daqueles que foram levados cativos ainda não haviam retornado também. Esse é um dos motivos ali daquele clamor. Sabemos que tem outros motivos, mas um desses motivos é esse.
Também era o motivo para que Deus restaurasse a terra para a construção do templo, para a construção dos muros. Mas uma das preocupações era por aqueles que haviam ficado. E o verbo aqui nesses textos apontam para o futuro, pois nem todos os judeus haviam deixado a Babilônia imediatamente, quando Ciro ele concedeu essa permissão. Então, Isaías ele fala que Ciro foi levantado por Deus, como servo de Deus, para fazer o povo retornar. Porém, algumas pessoas ainda ficaram dispersas, mas alguns tiveram que ficar por lá. Um caso, por exemplo, de Daniel, e por isso o salmista faz a menção, aqueles que ainda não haviam retornado, e eles agora já em Israel, lembrando dos seus irmãos que também ficaram na Babilônia. Queridos, uma grande observação aqui, isso nos ensina que a nossa alegria não deve nos deixar esquecer daqueles que ficam para trás, ou seja, mesmo em meio à nossa alegria, nós devemos chorar com aqueles que choram. O templo já foi restaurado, os muros já foram erguidos, a segurança voltou a Israel, mas o povo não esquece daqueles que ficaram para trás. A alegria não pode ser completa, pois assim como o povo que voltou, eles também foram em lágrimas para a Babilônia, e eles agora estão pedindo a Deus, o salmista pede a Deus aqui, que eles também possam retornar, voltar aqui com alegria. E uma observação que eu faço aqui, será, queridos, que nós estamos preocupados com aqueles que não servem ao Senhor? Ou mais, será que nós estamos preocupados com aqueles que um dia se encontraram na presença do Senhor, mas que hoje estão afastados dessa presença? Será que nós temos nos preocupado? Será que nós temos orado? Será que nós temos lamentado a Deus por essas pessoas? O que temos feito para mudar essa situação? O que temos feito? Então, queridos, eu quero aqui concluir nessa manhã. Cristo também, ele semeou com lágrimas ali no Getsêmani, e agora ele voltará trazendo os seus feixes, ou seja, os seus eleitos. O Senhor semeou em meio à dor, em meio à angústia, em meio a muitas lágrimas, mas ele voltará, porque o sacrifício foi um sacrifício perfeito por aqueles que o Senhor tem de trazer a sua presença. Nós também, como povo de Israel, nós temos que lamentar por aqueles que ainda estão no cativeiro do pecado desse mundo, que as nossas gerações, queridos, possam saber de quem é o nosso Deus, para que não se percam como o povo de Israel se perdeu, porque hoje estamos criando uma geração que não conhece a Deus, uma geração que não entende a Deus, uma geração que não conhece a palavra de Deus. Por isso nós temos que lembrar dessa geração que ficou para trás, ou seja, da responsabilidade dos pais de ensinar os filhos no caminho do Senhor, de levá-los até o caminho do Senhor. E eu quero aqui, queridos, deixar duas coisas para nós aqui. A verdadeira alegria só nos é dada quando olhamos para trás e contemplamos aquilo que Deus já fez. É o que o salmista aqui está dizendo, ele está olhando para trás, ele está contemplando as coisas que o Senhor fez por eles, mas também ele olha pelo futuro, ele olha para frente, e ele vai ver que o Senhor ainda tem muito mais a fazer. Então, queridos, Jesus ele veio ao mundo para nos tirar da escravidão do pecado, e isso ele fez por nós, nos tirando da escravidão do pecado. Mas isso também nos leva a olhar para frente, isso nos leva a olhar para o futuro e ver a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. E independentemente da circunstância, sabemos que Deus tem um local preparado para cada um de nós. A verdadeira alegria é quando olhamos para Cristo e podemos contemplar a salvação que nos foi dada na cruz do Calvário. Queridos, que isso possa ficar em nosso coração, que nós possamos orar por aqueles que choram, orar por aqueles que estão perdidos, orar por aqueles que estão afastados, estão longe da presença do Senhor. É isso, queridos, que eu gostaria de nessa noite aqui estar dividindo com os irmãos, né? E desde já eu quero também aqui colocar em oração a vida do nosso irmão, né, o diácono Zé Luiz, que está ali naquela situação ali no hospital, mas que Deus possa estar abençoando a vida do seu servo ali. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade.
Queremos, ó Deus, nessa noite te agradecer, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor já fez por nós. Ó Deus, por aquilo, ó Deus, que o Senhor já fez por nós ali na cruz do Calvário, comprando, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, pagando ali, ó Deus, a dívida dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Mas também, ó Deus, queremos adorar o Senhor, ó Deus, porque quando olhamos para o futuro, quando olhamos para a frente, sabemos que ainda estamos passando por muitas dificuldades, assim como aquele povo foi restaurado, estavam ali, mas estavam passando por várias dificuldades ali na restauração do templo, ó Deus, ali também na construção dos muros. Então, ó Deus, tantas tribulações que passaram naquele momento, mas eles olhavam para a frente e contemplavam, ó Deus, que aquilo tudo iria passar. E por isso, ó Deus, que nós estamos alegres, estamos felizes, porque sabemos que tudo isso um dia vai passar. E também, ó Deus, nessa noite, queremos colocar, ó Deus, a vida do nosso irmão, Diácono José Luiz, ó Deus, que as tuas mãos poderosas estejam sobre a vida deste homem, esteja acompanhando, ó Deus, ali naquele hospital, e que o teu nome seja glorificado na vida dele, para que também nós, como igreja do Senhor, possamos, ó Deus, contemplar alegres, ó Deus, aquilo tudo que o Senhor irá fazer na vida do teu servo. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.